Olá, boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu peguei os conceitos de marketing do capítulo 1, então, que seria atrelado a esse estudo de caso, a identificação e a análise de desejos não realizados, para posteriormente, então, definir, quantificar o tamanho do mercado, que público que eu iria atingir, quanto que eu teria de despesa relacionada a tudo isso, essa mudança de conceitos, e quanto lucro eu teria por fim, né? Então, estudando esse caso, a gente consegue verificar todos esses itens realmente que são puramente a descrição do que é marketing. No decorrer, eu vou falar um pouquinho sobre os 4 P's do preço, praça, produto, promoção, que acho que também estão inseridos nesse estudo de caso. Eu fiz algumas anotações aqui, eu não sei se eu posso utilizar, acho que sim. Enfim, então, o meu tripé seria análise, objetivos e resultados. Para que eu conseguisse me colocar, então, no lugar desse gerente geral do Metropolitan, eu decidi fazer essa análise de caso usando a metodologia de análise SWOT, que analisa, então, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. No estudo de caso, então, eu separei apenas alguns que eu considerei que seriam, na verdade, pontos mais importantes, pelo menos para mim, né? Seriam pontos bastante importantes para a definição dessa estratégia ou não. Então, num primeiro momento, eu já gostaria de falar que eu acho a estratégia adotada por esse gerente geral, esse novo gerente geral, bastante assertiva, né? E bastante arrojada. Enfim, como força, o que eu apontei? Eu coloquei a tradição, então, do MET, sendo a maior organização independente de artes cênicas do mundo. Bom, então vamos lá. Com base na análise, então, SWOT, eu defini como força a tradição do Metropolitan Opera, sendo a maior organização independente de artes cênicas do mundo, a maior dentre 178 companhias. Então, isso seria um ponto bastante forte na definição da estratégia. Além disso, possuindo um quadro de elite, tanto de músicos quanto de maestros. Como oportunidade, eu coloquei a elevação, então, do faturamento, que encontrava-se em crescente queda, né? Mesmo com os preços menores e algumas promoções nas salas de cinema, como nós vimos, os ingressos, eles ficariam em torno de $25, mesmo assim, haveria uma possibilidade de elevação de faturamento pela quantidade de pessoas que iriam, então, ver esses espetáculos. Outra oportunidade que eu apontei seria a ampliação do público-alvo, né, para faixas etárias menores, visto que a faixa etária girava em torno de 65 anos. Na verdade, a faixa etária estava elevando, né? Antes era de 60 anos e nos últimos anos tinha passado para 65 anos. Então, na verdade, estava se tornando um público velho demais, né? Então, haveria necessidade de reciclar esse público para que o faturamento, então, em declínio, voltasse, na verdade, a ganhar um ar novo, né? Também a ampliação do faturamento, que ficava centralizado, como eu disse, em públicos tradicionais que estavam dispostos a pagar cerca de R$2.000 por um combo, né, de ingressos, de uma quantidade de ingressos, e também que era baseado nas grandes doações. Então, assim, as doações elas permaneceriam, mas haveria então uma pulverização e uma consequente elevação do lucro através da exibição em salas de cinema em todo o mundo. Essa
estratégia foi magnífica, porque assim o espaço físico proporcionaria que 3.800 pessoas no máximo participassem desse espetáculo como público e pagassem, né? Então o faturamento ficaria limitado a esses 3.800 lugares. Com essa estratégia super acertada aqui, esse público poderia chegar a 300 mil, chegou a 300 mil num ano, né? Mesmo eles pagando ingresso médio, como eu disse anteriormente, cerca de $25, mesmo assim, esse público apenas com essa forma de exibição nas salas de cinema poderia ser ampliada muito, né? 100 vezes mais praticamente do que o total de uma sala física. Um outro ponto positivo que eu analisei aqui, que pode ser considerado como uma grande oportunidade, seria a apostar em montagens novas, né? Que esse item, apesar de poder parecer uma ameaça inicialmente, porque montagens novas tinham altos custos, mesmo assim trouxe um resultado bastante positivo, até mesmo para aquele público tradicional que habitualmente estava acostumado então a ver sempre aquelas mesmas peças, né? Então isso trouxe uma inovação, até mesmo para aquele público tão conservador que costumava presencialmente assistir e pagar valores mais elevados. Dentre as fraquezas e as ameaças, eu apontei a forte resistência de um público extremamente tradicional, além da forte crítica também de formadores de opinião. A gente verifica que todo negócio novo e inovador, ele tem esse mesmo ponto de fraqueza e ameaça, né? Na verdade, as pessoas, elas têm a tendência de demonstrar uma certa resistência inicialmente a ideias novas e só depois existe a aceitação realmente e o reconhecimento dela. Por isso que geralmente elas começam as grandes ideias num declínio até mesmo de lucro, né? Apresentando déficit, para depois então ter um crescimento de seu faturamento, né? Porque além de tudo, além dos custos envolvidos com a inovação, ainda existem as ameaças proporcionadas pela resistência, né, de grupos tradicionais e pela crítica de formadores de opinião. Também existia como ponto negativo o fato de algumas pessoas acharem que ao vivo era muito melhor, né? Mas através então de uma injeção aí de capital com tecnologias elevadas, obteve-se então não só uma mudança, né, de pensamento, como observou-se que o público mais jovem, acostumado com essas novas tecnologias, eles apresentaram uma aceitação muito boa com essa ideia. Então, analisando todos esses pontos, eu concordo, na verdade, no lugar dele eu adotaria estratégias semelhantes. É lógico que com o passar dos anos, as mídias a serem utilizadas, elas podem ser infinitas, né? Inicialmente ele fez nas salas de exibição de cinema, mas isso pode ter N formas de crescimento e de expansão, seguindo essa mesma estratégia, mas foi uma estratégia bastante arrojada para um segmento tão tradicional e conservador. Elevou o custo sim, né, com a tecnologia aplicada de transmissão, mas ele atingiu, principalmente por capilaridade, né, públicos que nunca imaginavam então pisar numa ópera desse nível, pelo preço e também por estarem fora da praça, né, porque presencialmente somente quem estivesse em Nova York poderia assistir.
Então, dessa forma, foram aplicados os 4 P's aqui, né? Então, foram aplicados preço, porque houve a redução, então, por um objetivo, para atingimento, então, de um público maior e para uma outra estratégia de ampliação aí de espectadores. A praça, que foi ampliada, mas não de forma física, né? Ela teve uma ampliação muito grande, mas não com a necessidade de serem construídas várias salas de 3.800 lugares, e sim através da utilização de salas de cinema, através de uma outra forma, então, de visualização dessas óperas. Então, o produto, ele foi renovado para outros públicos, ele teve uma outra roupagem, né? Através da criação também de outras montagens, de outras peças, isso foi uma inovação também. E a promoção também inserida em tudo isso que eu já disse. Então, outras portas poderiam e poderão ser abertas, né? Em outras mídias digitais. Mas a estratégia adotada por esse gerente geral me pareceu bastante assertiva e eu assinaria embaixo com ele. Um abraço a todos.